Olá, boa noite! Como vocês sabem, eu sou a Adriele Regine, cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras, e hoje eu vim dar o start, o início no nosso segundo seminário Lendo Mulheres Negras. A poesia faz alguma coisa acontecer, um tributo a Audre Lorde, né? E aí a gente pensou em vários modelos de como seria essa abertura, até chegarmos nesse formato de fato a gente apresentar, falar um pouco sobre o Lendo Mulheres Negras, falar um pouco sobre como funcionam as escolhas desse seminário, né? Quem é nossa curadora, enfim. A gente fazer mesmo uma trajetória de todo esse caminho, né? Até chegarmos nesse segundo seminário. Então, acho que tudo começa quando a gente mesmo se questiona quem são as pessoas que a gente está lendo. E quando eu digo a gente, eu estou falando de mim, de Evelyn Sacramento e de Paula Gabriela, né? Que juntas lá em 2016, quando a gente se encontra no mestrado, e a gente começa a entender os mecanismos, né, da academia e quais os autores a gente precisava para construir as nossas dissertações, a gente simplesmente entende que era preciso mais, né? Muito mais leituras partindo de nós, partindo das nossas perspectivas, dos nossos pontos de vista. As três super leitoras, desde sempre, desde a infância, né? Então, a gente começou a desbravar esse caminho e a nossa pergunta, né, a pergunta que rodava a gente naquele momento, lá em 2016, era: quantas autoras negras você já leu? E aí, quando a gente não conseguiu contar 10, cada uma 10, a gente ficou um pouco angustiada, porque a gente estava dentro da academia, falando sobre assuntos pertinentes à população negra. A gente tinha o intuito de usar uma biografia majoritariamente negra e a gente não tinha esse recurso. Então, a partir daí, a gente começa nesse desbravar, né? É importante a gente pontuar onde a gente começa, e a gente começa a partir da gente justamente como tudo atravessa para as outras pessoas, né? Então, a partir de 2016, em setembro, sei lá, agosto, a gente entende que a gente precisava fazer isso e descobrir isso, né? E Paula Gabriela, muito incisiva, hoje ela nem está mais junto com a gente no processo, mas ela foi muito importante para a formação do Lendo, e ela muito incisiva, botou a página no ar em setembro, inclusive a gente vai fazer 5 anos, né? Botou a página no ar em setembro. Em outubro a gente teve nosso primeiro encontro, que foi justamente do livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie. E aí tinha todo um contexto, né, de que a gente pensava, qual era o livro, o valor do livro, enfim, tudo começa num clube de leitura, né? Só que aí a gente percebeu que a gente precisava de mais, a gente queria mais. E não só a gente, como as pessoas que estavam acompanhando, né? Foi um crescimento muito orgânico e espontâneo que a gente teve no Lendo lá em 2016. E ainda é assim, né? A gente tem feito esse exercício de tocar muito mais corações do que bolsos. E aí, nesse processo, a gente começou a trazer as próprias autoras, né, para esse diálogo. Uma das primeiras foi Cidinha da Silva, né, nesse processo. Teve Lívia Natália, a gente teve Rita Santana, a gente teve Ana Célia da Silva, professora Ana Célia da Silva. Então, mulheres incríveis que acompanhou e acompanham a gente nessa jornada. Ana Fátima e o Dália Fernandes, que hoje faz parte do projeto também como curadora e coordenadora editorial. Então, nesse caminho, a gente foi encontrando outras pessoas e dialogando, intensificando essas redes e essas relações, né? Pessoas e grupos e outros coletivos e outras mulheres que queriam e tinham esse anseio, né, de ler mulheres negras muito mais e publicar. Então, a gente parte dessa missão, né, de disseminar, descobrir, disseminar, divulgar a escrita de mulheres negras. Esse é o nosso principal motivo e continua sendo até o dia de hoje. E aí, nessa busca, né, a gente lança em 2018 o hashtag Lendo Vocês, que é justamente a possibilidade de construirmos outras estratégias tantas para que mais mulheres negras possam publicar e divulgar os seus textos, né? A ideia era que aquele texto que ficava bem lá escondido no fundo da gaveta, que você não mostrava a ninguém, ele fosse publicizado. E o Lendo Vocês foi um lugar que mexeu muito, tanto comigo quanto com a Evelyn, pelo motivo de a gente se reconhecer também nesse lugar de escrever e guardar, de escrever e esconder, né? Isso faz uma ampliação enorme na nossa perspectiva,
Porque eu, por exemplo, eu sou designer de moda, né? Formação, trabalho com isso a vida inteira. A Evelyn é cineasta também, a formação e trabalha com isso. E aí a gente entendeu que, para além de pensarmos em literatura, a gente precisava ampliar o verbo ler. E o que seria ampliar o verbo ler? É entender que a gente lê o mundo por outros olhares que não é só das palavras, né? A gente lê o mundo pelo cinema, a gente lê o mundo pela música, a gente lê o mundo pelas artes visuais, pelas ilustrações, pelas colagens, enfim. Saberes de mulheres negras, né? Diversificar isso e ampliar isso de uma forma que a gente possa conectar outras pessoas e outras pessoas aprenderem com nossos saberes e, a partir daí, também promover outros saberes, né? Então, a ampliação do verbo ler parte desse lugar. E aí também vem com isso o canal do Lendo Mulheres Negras, no qual a gente começou a fazer resenhas de livros justamente para chegar e atingir mais pessoas, né? Para além dos encontros presenciais que a gente tinha aqui em Salvador, antes do caos, digo, pandemia. E aí a gente amplia o verbo ler com o canal do YouTube, também com resenhas fílmicas. E em 2021 a gente lança o nosso podcast E Não Sou Uma Mulher, que justamente fala sobre as trajetórias de mulheres negras, para além dos seus ofícios, né? Porque muita gente falava muita gente fala, né? Inclusive a gente que é convidado só para falar de racismo, que é convidado só para falar sobre a sua produção em específica transversal com raça. E aí a gente entendeu que, na verdade, tudo se constrói a partir de uma trajetória. Então, quem é essa mulher que a gente quer saber sobre raça e seus atravessamentos, né? Patriarcado, sexismo, enfim. Quem é essa mulher para além disso, né? Quem é de fato a mulher? Então, o podcast também parte desse lugar, dialogando com esse discurso da ativista Sojourner Truth. Então, está disponível também em todas as plataformas de áudio, né? Então, vocês podem acessar isso. A pandemia, ela abre uma fenda grande nesse processo da gente de crescimento, de disseminação, de divulgação e de ampliação desse verbo ler. E a gente ficou meio perdido sem saber o que fazer nesse processo. Então, ano passado, a gente, em um mês, montou um seminário, que foi o nosso primeiro seminário Lendo Mulheres Negras, Escrita e Pensamento, que foi um fôlego ainda que na exaustão, sabe? A gente estava muito perdida no que fazer. E aí eu e a Evelyn, duas loucas, óbvio que somos, eu e a Evelyn simplesmente falamos assim, vamos fazer um seminário. Só que a gente não faz só um seminário, né? A gente fez uma cartaz de acontecimentos tudo junto ao mesmo tempo, né? Tinha intervenção artística, tinha as mesas temáticas, foram 5, tinha as masterclasses, que foi uma nossa, Quantas Autoras Negras Você Já Leu, e uma com Cristiane Sobral, justamente de escrita criativa. Teve nossos grupos temáticos, né, que são os GTs, justamente porque o tema do seminário era escrita e pensamento de mulheres negras. Então a gente também, com os GTs, com os grupos temáticos, a gente abarcava a condição da academia, porque nem eu nem a Evelyn a gente podia fugir desse processo do acadêmico, até porque a gente parte de lá, o lendo surge desse lugar. Então a gente falou assim, não, vamos fazer uns grupos temáticos, e a gente teve 2 opções de GTs, né? Uma pensando localmente Nordeste, né? Escrita em produções nordestinas, e uma que fala de diáspora, enfim. Uma foi coordenada por Idália Fernandes e a outra foi coordenada por Ana Fátima, e inclusive a gente está lançando, durante esse seminário, o segundo seminário, o e-book proveniente dos artigos desses GTs, né? Então, é uma felicidade imensa que a gente também já era um desejo antigo, mas ao processo a gente conseguiu elaborar e lançar para o mundo a editora Lendo Mulheres Negras, né? A ideia do segundo seminário veio remexendo na gente, e aí a gente convida a Idália Fernandes para ser a curadora, né? Então ela que pensa temas, propostas, nomes, costura e alinhava tudo, né? E aí essa ideia sobre pensar Audre Lorde vem de, acho que dezembro, que ela apresenta pra gente essa proposta. E eu fiquei, caraca, bicho. Audre foi uma das primeiras escritoras que a gente começa a ler, e justamente por conta de Tati Nascimento, né, que é quem inaugura esse caminho de pensar, de traduzir essa mulher, inclusive entendendo que esses textos foram trazidos para as dissertações antes mesmo dos livros chegarem, né?
que eles vão sendo lançados agora, 2020, 2021, tanto os ensaísticos quanto os de poesia. Então, é um mote muito importante para as produções, né? Nossas produções pessoais, assim como as produções de mulheres negras. A gente ficou muito feliz, contente e honrada de ter aqui com a gente Tati Nascimento, justamente contando sobre essa trajetória e de como o Audre chega para ela. E essas traduções se transformam também no que podemos dizer um caminho possível para pensarmos nossas produções, né? Pensarmos nossas artes. Então, fica com vocês agora esse vídeo incrível que Tati mandou pra gente muito carinhosamente nessa vida, né? Nesse tempo de caos. Eu conto muito essa história, então talvez seja repetitivo para quem já me ouviu falar sobre isso. Mas eu era uma leitora muito ávida de poesia, desde criança. E eu lia basicamente autores, homens, brancos, brasileiros. E para mim foi muito revolucionário conhecer a poesia da Audre Lorde. Um pouco difícil também. Os ensaios eu sempre achei mais fáceis de entender. Mas parecia que ler a poesia dela pela primeira vez me deixava sentir que a poesia era possível para mim, que tinha um lugar para mim. Para minha própria expressão, principalmente para a expressão da minha voz na poesia. Isso foi também devido a conhecer o trabalho da Elisa Lucinda alguns anos antes, mas tematicamente e experimentalmente foi com a poesia da Audre Lorde e também os ensaios. A primeira vez que eu li Poesia Não É um Luxo foi tipo um vulcão entrando em erupção, assim. Porque algumas coisas que estavam escritas ali definiam um pouco a forma como eu pensava a palavra poética, que não conseguia muito articular, sabe? Tinha uma coisa de eu ser letrista de banda, e eu já tinha sido letrista numa banda em que meu irmão cantava, uma banda de metal, e depois fui letrista em duas bandas de hardcore em que eu toquei baixo, mas eu não conseguia estar ali falando as palavras, cantando, não era vocalista, era a baixista. E depois que eu conheci a defesa que ela fazia de poesia, foi ficando um incômodo não falar a minha própria palavra, dar a minha palavra para os outros falarem. Porque parecia que eu tinha que honrar muito profundamente o espaço da enunciação poética a partir da expressão muito sincera do que era, o que eu sentia, o que eu pensava, o que eu vivia. E aí, uns anos depois que eu li o Poesia Não É um Luxo, eu conheci o livro de ensaios I Am Your Sister, que foi traduzido também para o português brasileiro, né, recentemente, nesse levante de traduções da Audre Lorde, e tinha esse ensaio chamado Poesia Faz Alguma Coisa Acontecer. Poesia faz você acontecer. E foi bem como eu tinha me sentido. Eu já tinha tentado estudar poesia na graduação, quando eu fiz letras, mas não parecia também muito pertinente, eu acho, por causa do currículo, de quem eram os autores principais no currículo. Então a poesia ainda não tinha conseguido me fazer acontecer, nesse sentido de ser uma pesquisadora poeta, ser pesquisadora e ser poeta, mas não me entender como pesquisadora poeta ou uma pesquisadora da poesia, como eu tenho feito hoje, né? Não sou só poeta, mas também pesquiso poesia. E para montar um pensamento que me permitisse realizar esse vídeo e juntar essas palavras de abertura para esse evento, especialmente em que Lendo Mulheres Negras homenageia o legado de Audre Lorde, a partir dessa temática sobre a qual eu recebi o convite de pensar a poesia como episteme, a poesia como algo que faz a gente acontecer, eu precisei rememorar essas lembranças para saber o que eu tenho feito do meu fazer poético e por que foi tão importante encerrar minha jornada como tradutora formalmente, assim, apesar de que agora eu tenho trabalhado bastante com tradução,
remuneradamente, faz muita diferença, e abraçar a minha carreira como poeta. Quando eu terminei um doutoramento em que eu pesquisava a poesia como lugar de produção de sentidos, como lugar de produção de conhecimento. É muito massa pensar na tese da Audre Lorde, escrita em alguns dos ensaios que estão no Sister Outsider, porque ela basicamente, entre outras coisas muito bonitas, mas defende um lugar de produção textual, um lugar de escrita que tem a ver com conectar o texto com o tecido da nossa vivência, deixar o texto tão vivo quanto a matéria da nossa própria carne, do nosso próprio desejo, do nosso próprio cerne. E para fazer isso, ela critica inclusive uma tradição de pensamento branco feminista que é consagrado com um texto específico de Virginia Woolf, conhecido pela gente aqui no Brasil como Um Teto Todo Seu, porque ela diz, bom, então se a Virginia Woolf, ela não fala que é Virginia Woolf, não, ela fala que é a tradição do pensamento feminista branco. Se o pensamento feminista branco está dizendo que as mulheres têm que escrever prosa, escrever romance para conseguir se não equiparar, mas para conseguir ocupar espaços no cânone da produção literária, nós, mulheres negras, a classe trabalhadora, e ela fala muito sobre os povos do terceiro mundo, temos a poesia como esse lugar de produção de sentidos, porque é o que a gente consegue fazer entre o intervalo de uma tarefa de manutenção da vida cotidiana e uma outra tarefa. Para vocês terem noção, agora são no metal da madrugada. E eu tô em 2021. E eu tô gravando esse vídeo no intervalo de soninho da minha filha, que tomou vacina hoje e passou o dia tão... Ai, bichinha, toda amuladinha. E precisa muito de ficar ainda mais no colo do que um bebê de 3 meses precisa. E aí eu bem cansada, querendo honrar o compromisso desse convite, fiquei pensando no que eu poderia dizer, no que eu poderia compartilhar, que desse vontade de quem ainda não leu e vá assistir essa transmissão, ler os textos de Audre Lorde, e quem já leu, ter algumas portas de entrada para os textos que tem a ver com o jeito que eu leio, como transformou um pouco o jeito que eu entendo os textos. Uma das coisas que eu mais gosto é aquele verso, apesar de não ser um poema, né? Do Poesia Não É um Luxo, quando ela diz: patriarca branco, dispenso, logo existo. A mulher negra dentro de nós, a poeta, sussurra: sinto, logo eu posso ser livre. E a conexão que ela faz depois em alguns outros textos sobre a extensão do sentir através da articulação da poesia como forma de reafirmar lugares no mundo, lugares roubados, lugares silenciados, a transformação do silêncio em linguagem e ação. Talvez as coisas que ela escreva mudem tanto a nossa vida porque elas propõem um olhar renovador. E olha que a gente está falando de textos escritos há mais de 40 anos, hein? Antes de eu nascer, eu já estava escrevendo sobre isso. Ocupar lugares textuais de uma forma que é ao mesmo tempo muito simples, mas muito profunda. E a tradição de pensamento em prosa, o cânone acadêmico de construção de pensamento em prosa tenta apagar essa possibilidade de enunciação, de produção de sentidos, com textos que tocam mais do que a nossa racionalidade. Elaborar e criar um lugar de produção de sentidos, então, que tem a ver com a assunção da importância do sentir, da senciência. E aí, apesar dela não ter falado sobre isso, a gente faz o que a gente quer, né, com o texto de uma autora, especialmente depois que ela já se foi. Isso permite a gente entender a importância, a sutileza, a profundidade da existência de tudo que sente, da água que sente, dos bichos que também sentem, os bichos que não são os humanos, né?
do vento que sente, da pedra que sente, da terra que sente, da folha que sente, do fogo que sente. Eu tenho tentado estar cada vez mais conectada com essa noção muito negramente ancestral de pensar produção de conhecimento como um monte de coisa, não só o que está sendo feito dentro da universidade. E aí tenho pensado mais na produção de saberes que são motivados por isso que a gente sente, pela assunção do que a gente sente. E conectando isso ao legado da obra de Audre Lorde, eu acho que assumir então a poesia como esse lugar de produção de conhecimentos e produção de conhecimentos sobre a gente se torna uma forma de elaborar sentidos muito visceral e verdadeiramente revolucionários contra essa máquina cartesiana, racionalista do pensamento branco supremacista colonial que se inaugura com a inauguração dessa civilização mesmo, né? E o advento da colonialidade, a invasão e o sequestro do continente africano para fundar a partir das tentativas de aniquilação simbólicas e físicas dos povos negros e indígenas para referendar a criação de um mundo baseado pelo pensamento racional. A gente está falando do iluminismo. A gente está falando da empreitada colonial como uma articulação entre racismo, capitalismo, iluminismo e catolicismo para forjar um projeto civilizatório em que o sentir é tratado dentro de uma visão binarista excludente como desimportante, como primitivo, quando equiparado com pensar, né? Esse é um dos principais venenos que a colonização plantou na gente. E aí Audre Lorde inaugura uma voz que vai ficar internacionalmente através dos tempos conhecida para falar desse lugar outro, de entender a produção de sentido da poesia, não daquele jeito que a gente também entende normalmente a poesia, né, como um lugar do desabafo, do sentimento, que às vezes é tomado de forma tão um pouco superficial, eu acho, né, e muito subjetivista, apenas como se bastasse no eu. A convocação que ela faz é para pensar a nossa articulação com a gente, mesmo cada uma consigo mesma, e cada qual com suas comunidades, e as comunidades como o planeta Terra, né? Ela fala muito sobre onde, que mundo as nossas crianças vão habitar, que pão que as nossas crianças vão comer. E aí, depois de gestar e parir uma criança, isso começou a fazer sentido para mim de uma forma totalmente mais funda, né? Totalmente mais funda. Tenho gostado também de estudar a partir desse prisma de enxergar a poesia como uma forma de produção de sentidos, de epistemes, saberes. Tenho gostado de olhar como a poesia contemporânea é feita por autoras negras que são lésbicas ou são translésbicas algumas vezes, como essa poesia tem se movido e tem movido a gente de um lugar, de uma concepção bem branca, colonial, que tem a ver com o cânone literário, entender não só a poesia como uma arte inferior com relação à escrita em prosa literária, né, especialmente o romance, mas também como essa poesia tem conseguido tirar a gente de um lugar que o cânone espera que a gente ocupe, que é um lugar de falar apenas sobre sofrimento, dor, resistência e denúncia. Porque não é só isso que a gente sente. A gente não sente só dor, né? A dor é muito inaugural da experiência negra nas Américas a partir da colonialidade, e certamente a dor tem sido uma companhia frequente de pessoas dissidentes sexuais e desertoras de gênero. Mas eu me recuso a concordar com algumas concepções
de que ela é a única narrativa possível para e sobre a gente e que ela é o tema por excelência de nossas produções poéticas, especialmente. Esse livrinho que vocês estão vendo aqui atrás, desse pedaço de livro, é o Pérola Marrom, de Nina Ferreira. Tem um poema nele sobre Luana Barbosa, uma sapatão que foi assassinada pela polícia do estado de São Paulo. Em um dos versos desse poema, num dos versos finais, Nina diz: é de axé que eu seja feliz, e Luana também, não só no Orum, mas aqui e em todo lugar. Esse poema, que se chama Pérola Marrom, assim como o título do livro, para mim é um desses textos fundamentais para entender a importância da construção do texto poético como um espaço de elaboração de novos sentidos, que não são tão novos assim, né? São sentidos bem ancestrais, ancestralmente negros, sobre nós. Sentidos que rompam com essas expectativas coloniais que estão fundadas nesse projeto de racionalidade, cartesianismo, escrita, um tipo definido de escrita em prosa como exemplo de pensamento racional. O texto dela, Delex, é um desses que rompem com essas assunções confinantes com relação à nossa poesia, à nossa existência, e permitem uma produção que é uma criação de sentidos, uma recriação de sentidos para que a gente possa estar e ser da forma com que a gente define. E aí isso para mim volta para aquele lugar ensaístico em que Audre Lorde diz: a poesia faz alguma coisa acontecer. A poesia faz pra gente, tem feito uma possibilidade de acontecimento, da gente ser gente do jeito que a gente mesma define. E estabelecer isso num mundo branco supremacista, colonial, em que a vinda de nossos e nossas ancestrais para cá foi definida pela definição alheia, pela indefinição autogerida, pela impossibilidade de autodefinição. É tipo realizar aquele rolezinho que Bob Marley cantou naquela canção. Emancipação mental e também emancipação senciente, emancipação da alma, emancipação do corpo. E aí para mim é super massa pensar nesse contínuo entre pensamento, sentimento e presença a partir da poesia, do fazer poético, do labor poético, como um grito, um sussurro, um suspiro de liberdade, que produz inclusive um novo conhecimento sobre cada qual, em que cada qual escreve a sua própria, não só experiência, mas cosmovisão, delírio, devaneio, sonho de mundo, projeto de mundo, naquele amontoado de versos e palavras rimadas. Não. A poesia é bem mais que isso, não é? É essa articulação muito bonita entre forma e sentido. Sentido, aquilo que é sentido, que se sente. Para fazer não só a gente acontecer, mas a possibilidade da nossa existência ser mais ampla e mais fundada naquela outra frase que eu gosto muito, daquela outra sapatão preta, cantora, Helen Oléria. O meu desejo é que o seu desejo não me defina. E aí Audre Lorde também tem esse ensaio sobre autodefinição e poesia, sobre a poesia como algo que nos define profundamente.
Uma outra sapatão, a Sherry Clark, que também está sendo traduzida agora no Brasil, bem tardiamente. A obra dela é muito massa. Fala que a poesia tem sido a grande professora da história e da autoestima para as pessoas negras, para os povos trabalhadores. Ela é uma sapatona falando isso, né? Eu acho que a gente pode abraçar cada vez mais esse legado de poesia como ferramenta de produção de sentidos e de um tipo de autodefinição que contraria as normas confinantes, excludentes e apequenantes do cânone colonial branco supremacista e seu projeto de logocentrismo, obviamente. Tá, espero que essas palavras sejam úteis aí onde elas chegarem. E se não for, tudo bem também, nem tudo tem que ser útil, né? Vou me despedir me apresentando. Meu nome é Tatiana Nascimento. Tatiana Nascimento dos Santos. Eu sou mãe de Irei Maria Odara. Cuido de um monte de gato e de cachorro. Acho o cuidado maravilhoso, gente. Tenho pensado tanto sobre cuidado que é algo que é naturalizado como das mulheres, né? Ou das fêmeas, ou das que são entendidas como fêmeas barra mulheres. E por isso desprezado, por isso invisibilizado. E a bebê tá quase acordando. Tô nesse vídeo com uma linda blusa azul de nuvem branca. Sou uma pessoa negra de pele clara, usando cabelo amarrado e óculos. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que vocês estejam. E que a poesia também faça vocês acontecerem. E justamente, né, é de importância ímpar a gente começar a pensar quem são essas pessoas que estão produzindo a partir de Audre Lorde. Ainda que os seus motivos não sejam Audre Lorde, né, mas que ela seja o caminho e a possibilidade de fazer acontecer. Né? A poesia faz alguma coisa acontecer. O segundo seminário Lendo Mulheres Negras surge dessa vontade. A gente tinha feito a primeira edição, terminamos com uma exaustão absurda e foi em julho de 2020. Só que esse ano a gente falou assim, ó, tributo é Audre Lorde, a gente vai fazer em agosto. Agosto é um mês simbólico pela visibilidade lésbica e também pelo orgulho lésbico nacional, então não podia ser outro mês. Teve de, né, fazer qualquer coisa que fosse em julho, justamente para poupar energias, para construirmos o segundo seminário de uma forma afetuosa, mesmo no meio do caos, né? Eu acho que tem sido dias difíceis. Foi muito difícil em 2020 construir o primeiro seminário, porém em 2021 a percepção que a gente tem é que a vida está em suspensão. E isso tem ficado tudo muito fadigado no final das contas, né? O tema surge justamente a gente entender esse tributo que era importante, na nossa perspectiva, entregar a Audre, né? E aí tudo que está acontecendo nesse segundo seminário que inicia hoje o começo e o fim pensando em Audre, né? A gente começou a perceber o que as pessoas estavam lendo mais, a gente começou a entender que a publicização desses livros, né, dos ensaios e dos poemas de Audre, ele chegou com muita força mesmo para as nossas seguidoras, para as mulheres negras que estão acompanhando, para as pesquisadoras de modo em geral, pesquisadores. Então a gente entendeu que era muito merecido e válido que a gente concentrasse nossas energias nesse nosso segundo seminário, pensando mesmo este fenômeno que é Audre Lorde, né? E aí a gente tem, como eu falei, a curadoria de Eudália Fernandes, que é muitas idas e vindas, é isso. Esse tema chega pra gente em dezembro, né? E desde lá a gente vem construindo mapas possíveis para articular da melhor forma, de quem vai estar nas mesas, de como serão os GTs, de como serão as oficinas. E a gente amplia os GTs, né, entendendo que esse braço acadêmico do Lendo, ele precisava ter temáticas variadas, para além de pensar só na produção de Audre Lorde, mas pensar na produção de poesia de mulheres negras, mas pensar
nos rituais e ritos memorialísticos de leitura, né, como as literaturas de mulheres negras chegam na gente, enfim. Então aí a gente ampliou os GTs, a gente tem 5 GTs hoje, em diálogo com Audre Lorde, né, com coordenações de Udélia Fernandes e Christian Salles, Ana Fátima, Jussiane Reis, Manuela Barbosa, Bruna Cassiano, né, pessoas que esteve sempre com a gente nesse processo de crescimento do Lendo e que hoje estão fazendo parte mesmo desse caminho aí, né? Para além disso, a gente está lançando o nosso segundo produto da editora Lendo Mulheres Negras. O primeiro foi o livro Menina de Nicinha, que é um livro infanto juvenil de Evelyn Sacramento, e a gente lançou o nosso segundo produto, que é um e-book, justamente com todos os artigos. Foram 7 artigos no final, que chegou na jornada final, né? E aí lançando esse nosso segundo produto, que na verdade foi o primeiro que a gente começou a pensar, porém a ordem das publicações não necessariamente funciona de acordo com a nossa cabeça. Então a gente está lançando esse nosso segundo produto, que é um produto gratuito, que vai ficar disponível no nosso site. E aí a realização da editora também foi um marco muito importante, porque a gente não está querendo só falar sobre produções acadêmicas, né? Ainda que a gente tenha vindo desse lugar, mas a gente quer falar sobre escrita de mulheres negras diversas, né, com várias perspectivas. Então vai ter muitas outras novidades com a editora do Lendo Mulheres Negras daqui para frente, mas isso é segredo de Estado. Além, né, dos nossos GTs, a gente também teve uma ampliação nas nossas oficinas, né? A gente entendeu ano passado que não era só sobre escrita que a gente precisava trazer, mas também de saberes diversos, justamente dialogando com a ampliação do verbo ler, que a gente tem feito esse exercício, né, desde 2018. Então a gente tem 5 oficinas hoje, uma com Anne Ganzala e Jess Oliveira, uma com Louise Queiroz, Carmen Faustino, Josinélia Chaves e Verônica Souza, também parceiras da gente há algum tempo, que toparam estar com a gente nesse processo, né, de oficina e gestar mesmo um produto na qual a gente possa dialogar mesmo, né, e saber produzir coisas que só a gente saberia fazer, da forma que a gente sabe fazer, tudo também dialogando com Audre Lorde. E aí essa diversificação também possibilitou que a gente pensasse outros caminhos dessa condição de ser no mundo, né? Então é incrível como a gente tem exercitado isso ao longo do processo, e estão disponíveis ainda inscrições para algumas dessas oficinas, tá? Então corre no nosso site, que vai estar lá para você se inscrever. Além disso, a gente vai ter a ocupação, né, LMN, que é clássica do Cine Quebradas. Nossas parceiras estão fazendo 1 ano de ocupação, da primeira ocupação delas, Júlia Moraes e Fabiola Silva, que também é nossas amigas do amor e do coração. Vocês vão saber já a programação. E as intervenções artísticas, né, que vocês trazem as suas artes para as nossas páginas e a gente divulga para o mundo inteiro. Tudo isso foi pensado justamente para que a gente possa aproveitar esses dias, né, de 25 a 31 de agosto, nosso segundo seminário. E, para fechar com chave de ouro, nossas mesas temáticas que são abertas aqui no YouTube para todas as pessoas poderem assistir. E a gente vai ter 3 mesas temáticas fantásticas. A gente fez uma redução, ano passado a gente teve 5 mesas temáticas, esse ano a gente vai ter só 3, com 2 convidadas, justamente porque a gente quer saborear, né? A gente quer ter tempo de sentir, como o Tati fala no vídeo, né? De sentir aquele momento, aquelas palavras, como elas tocam na gente. Então a gente reduziu um pouquinho as mesas, então vai ter mesas sexta, sábado, domingo, 27, 28 e 29, cada uma com 2 convidadas, e a gente tá lançando aos poucos porque a gente tem umas novidadezinhas boas, e umas convidadas surpresas também. Mas a primeira delas, no dia 27, vocês já sabem que é Vanessa Cerqueira e Riane Leão, nada mais, nada menos do que essas 2 deusas. Se vocês não conhecem, passe a conhecer, tá? É importante também a gente marcar que esse segundo seminário, assim como o primeiro, foi feito todo com recursos próprios. Então, a gente tem se desdobrado para fazer isso acontecer da melhor forma possível, de um jeito honesto e afetuoso, né? Para com nossas convidadas, para com nossas colaboradoras e para com vocês. Então, eu espero de verdade que vocês aproveitem cada detalhe, cada coisa que a gente pensou, com muito carinho mesmo, para fazer isso tudo acontecer. E é um trabalho exaustivo, mas é um trabalho recompensador, porque a gente sabe qual é o nosso propósito. A gente sabe o que a gente quer e onde a gente quer chegar. A gente sabe por que a gente faz tudo isso acontecer,
né? A gente sabe por que a gente faz a poesia acontecer. Então, eu queria só convidar vocês para partilhar desse momento com a gente, que vai ser incrível. Que se você quiser participar da oficina, se inscreva nas oficinas, que ainda tem algumas vagas, mas são vagas limitadas. Se você quer só ficar aqui nas mesas, fica aqui nas mesas e comunica com a gente no chat. As mesas vão ser apresentadas tanto no YouTube quanto no nosso Facebook. Então, fiquem à vontade. Curtam as intervenções artísticas, né? Comentem para que as artistas que foram selecionadas fiquem também felizes, né, de contribuir com essa arte. Então, eu acho que é isso. Eu espero vocês, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso Facebook, quanto aqui no YouTube e no nosso site também, que já está disponível, tem várias informações lá. E eu acho que é isso. Então, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, porque isso tudo aqui é feito para vocês. Até mais!